Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Uma maravilha estar com vocês novamente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Muita felicidade estou. E hoje eu trouxe para vocês uma meditação que vai estar na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17 ao 20 e também do 26 ao 27. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Muito bem, meus irmãos. Então, observando aqui, a gente vê que São Paulo, ele está dando um conselho para aqueles pagãos e para aqueles também que são discípulos de Cristo, né? Principalmente para esses. Ele vem mostrar quem são os prediletos, vamos dizer, aqueles que o Cristo escolheu, e vai mostrar também quem são aqueles que vivem como os levianos, que vivem como os imprudentes, os insensatos. Entende? Então ele diz o seguinte: portanto, eis o que digo. Então, preste atenção no que eu vou falar para vocês. No que eu vou falar para vocês no Senhor. Não persistais em viver como os pagãos. Ou seja, não insista em viver como um pagão. Não insista em viver como um imprudente, como um insensato. Não insista em viver no pecado. Não insista em viver fora da graça de nosso Senhor. Ele quer dizer isso. Porque essas pessoas têm o entendimento obscurecido. Observe que todos aqueles que vivem no pecado e que não buscam reconciliação com Deus, eles têm um pensamento obscurecido, um pensamento impuro, um pensamento, como é que eu posso falar? Um pensamento poluído, um pensamento sujo, que não serve para nada. Vou citar aqui alguns desses pensamentos. É comum você encontrar as pessoas que são imprudentes, elas têm um pensamento de desgraça. Eles têm um pensamento completamente voltado para si. Eles não pensam em Deus, eles não têm amor no próximo. Qualquer coisinha que lhe fizeres, eles já pensam logo: vou matar. Se forem casados, eles pensam em adulterar. Têm o desejo de adulterar. Entende? Mas aqueles que são ricos, mas que são imprudentes, que não buscam ser do Senhor, eles têm um pensamento egoísta, pensamento em si próprio. Eles pensam em viverem nas riquezas deste mundo. E através dessa riqueza que é material, vai surgir, além da luxúria, a fornicação, que é o sexo fora do casamento. Vai surgir aquele grande egoísmo de querer ser o dono de tudo, querer mandar em tudo. Vai ser um grande invejoso, porque sempre vai querer estar na frente de todo mundo. Se vê qualquer um que esteja na frente dele, ele vai invejar, vai fazer de tudo para passar daquele outro em seus materiais.
Esses são um dos pensamentos obscurecidos dos pagãos, daqueles que vivem na desgraça. Entende? Mas Paulo vem dizer, não queira, não persista, não queira ser como os pagãos. Aí continuando. Ainda além disso, tem um endurecimento do coração. O endurecimento do coração deles faz com que eles se afastem da vida com Deus. Todo aquele que é ignorante, que não reza, que não tem amor para com o próximo, que não pensa no próximo, que vive na desgraça e ainda ensina aos outros a viver na desgraça. Ele tem um coração tão duro que ele não tem uma intimidade com Deus, ele não tem interligação com Deus. Ele é tão ruim que ele não consegue nem abrir espaço para que a misericórdia de Deus vá até ele, salvar ele. São um bando de indolentes. Eles entregam, como é que eu posso dizer? Eles se entregam à dissolução, para a prática das paixões de toda espécie de impureza. Eles se entregam, se deixam livres para viver na desgraça. Entende? Eles entregam o seu próprio corpo para satisfazer os desejos carnais. Entregam sua alma para viverem na desgraça, achando eles que estão vivendo bem, achando eles que estão na graça, que é coisas de Deus, mas que na verdade só estão indo para o fundo do poço. Mas continuando, Paulo vem e diz, porém, vocês que escutam, vocês que observam os mandamentos da lei de Deus, vocês que são católicos, todos vocês não foram feitos para isto. Vocês não estão aqui para isto, para serem pagãos, nem para viver com os pagãos. Mas pelo contrário, ele diz aqui, vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo. Ou seja, não foi para ser pagão que nos tornamos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que reza o terço, todo aquele que lê a Bíblia, todo aquele que vai à missa, todo aquele que evangeliza, ele se torna discípulo do nosso amado Jesus Cristo. E todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo não foi feito para ser pagão, nem para viver com os pagãos. Então, já sabemos disso. Tranquilo? Continuando. No versículo 26 ele diz, mesmo em cólera, não pequeis. Ou seja, mesmo com raiva, mesmo no momento de raiva que você tiver, não peque. Tome, como já dizem Provérbios, não me recordo agora o capítulo nem o versículo, mas tem uma passagem bíblica em Provérbios que fala que um homem sábio, ele tem um equilíbrio emocional. Ele sabe controlar a sua ira, a sua cólera. Então precisamos ser pacientes, precisamos ter o equilíbrio emocional para não se deixar cair no pecado no momento da ira, no momento da raiva, do ódio. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Não deis lugar ao demônio. Esse último versículo me faz lembrar aquele velho ditado que os mais velhos falam. Mente vazia é oficina do demônio. E aqui diz, não deis lugar ao demônio. Mas como assim, mente vazia é oficina do demônio? Quando a gente está sem fazer nada na nossa vida, a gente se torna ocioso. O que é uma pessoa ociosa? Uma pessoa ociosa é uma pessoa, ou é ociosa, eu acho que é assim, perdão. Caso eu esteja pronunciando errado, alguém me corrija, certo? Mas continuando. Uma pessoa que vive na ociosidade, ela tem
um grande problema. Primeiro que ela passa muito tempo sem fazer nada. Muito tempo fora do normal, mexendo no celular, jogando videogame, assistindo filme, assistindo novela, futebol, mas não dedica nem 5 minutos para a conversa com Deus. Todo aquele que reza, conversa com Deus. Entendeu? A gente precisa rezar para falar com Deus. E a gente precisa ler a Bíblia, participar da missa, participar de pregações para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Por isso que precisamos ter esse hábito, se quisermos ser discípulos de Cristo. Continuando, não devemos dar lugar para Satanás. E como é que eu faço para não dar lugar a Satanás? Colocando atividades, colocando exercícios em minha vida. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de integridade para com Deus. Aldemar, mas eu já rezei, já fiquei livre o dia todo. Presta atenção, você tem o dia todo, certo? Finalizou, ótimo. Se você tiver com disposição, reza mais. Se você não quer rezar, pega a Bíblia, vai na casa dos seus parentes, vai evangelizar para os teus pais, para os teus filhos, para os teus irmãos, porque a santidade para entrar na sua casa, ela começa por você. Para a sua casa ser santa, a santidade deve começar por você. Para tua família ser santa, deve iniciar por você.